Oi, galera, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram esse final de semana? Tudo bem? Como prometi para vocês, né? Nós teríamos fazer uns videozinhos curtos, tá? Não é muito longo, são algumas dicas que eu irei passar para vocês, para aquelas pessoas, né? Alguns amigos, alguns conhecidos que me perguntavam, Valdete, você lê a Bíblia? Mas a Bíblia eu acho ela tão difícil de ler, eu não entendo, eu leio, eu não entendo nada. Eu tenho Bíblia em casa, mas nunca me interessei em ler. Como que eu leio a Bíblia? Eu quero ler a Bíblia, mas como que eu faço? Qual o melhor método? Estou aqui, eu não sou teóloga, eu não sou professora, então eu não vou ter didática, nada disso. Eu vou passar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sei e que pode te ajudar, que pode ajudar você a começar esse processo de leitura da Bíblia, tá? Primeiramente, eu quero dizer para vocês. Às vezes a pessoa pergunta assim, por que falam que a bíblica é cristã ou a bíblica é católica? A única diferença é que a Bíblia católica ela tem alguns livros a mais que a Bíblia cristã não tem. Esses livros a mais, quando foi feito a análise para se colocar, que antigamente era escrito em pergaminhos, né? Os primeiros livros da Bíblia, os primeiros livros da Bíblia era a Torá, que se chamava Torá. Quando eram escritos quando estava sendo escrito a Torá, muitos pergaminhos, então que foram localizados, aí se formou e juntou a Bíblia, né? Formou-se a Bíblia. E para isso tinha que ter uma análise, tinha que ter um critério, porque eu não podia colocar tudo lá, né? Então, tinha algumas análises que foram feitas, e esses livros que tem, por exemplo, na Bíblia Católica e que não tem na Bíblia que nós consideramos a Bíblia cristã, são considerados livros apócrifos. Então, por causa disso, a nossa Bíblia tem livros a menos. Então, a Bíblia Católica tem 7 livros a mais do que a Bíblia cristã. O livro da Bíblia cristã tem 66 livros, sendo que 39 é no Velho Testamento e 27 é no Novo Testamento. Aí você pode estar me perguntando, o que é Velho Testamento? Velho Testamento foram livros escritos antes do nascimento de Jesus, então considerado Velho Testamento. E tem uma palavrinha que normalmente vem escrito quando se traz referência a esses livros, é A.C, quer dizer, antes de Cristo. Para o Novo Testamento, encontra-se essas palavrinhas escrito D.C, depois de Cristo. Então, no Velho Testamento, era quando Deus se manifestava para o homem, revelando algumas coisas, ele se revelava através de anjos, ele se revelava através de voz audível, a maioria das vezes era anjos que vinham e falavam com os homens e eles escreviam, né? Por exemplo, Moisés, que foi considerado que escreveu os 5 primeiros livros, e assim por aí vai. No Novo Testamento, quem escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, que foi depois que Jesus veio, depois do ministério de Jesus, foram os apóstolos, alguns apóstolos, não todos, alguns. Tem livro de Pedro, livro de João, livro de Tiago, e a maioria dos livros do Novo Testamento, quem escreveu foi Paulo. E são as cartas de Paulo que nós falamos,
Então, a Bíblia, ela começa pelo livro de Gênesis, onde narra tudo aquilo que começou, né? Como tudo começou. E tem o último livro, que é o livro do Apocalipse, que narra os últimos acontecimentos aqui da Terra. Tá ficando difícil? Não, vou esclarecer para você algumas coisas, já te dar as dicas para esse vídeo não ficar muito longo. Mas é o seguinte, galera, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de leitura. Então quando eu vou ler alguma coisa, eu quero me aprofundar naquele assunto. Tem pessoas que é mais assim, leu alguma coisa, já consegue gravar com mais facilidade. Então, as pessoas que estão ouvindo esse vídeo, que tem o desejo de começar a leitura da Bíblia, eu vou dar 3 dicas para você. Aí você vê qual que cabe melhor em você, as dicas que eu vou passar para vocês. A primeira dica é: se eu quero começar a ler a Bíblia para conhecer Jesus, eu vou começar a ler os evangelhos, os 4 evangelhos. E eu sugiro que você leia o livro de Marcos. Ele é menorzinho, ele é mais fácil de entendimento. Então você lê o livro de Marcos, lê o livro de Lucas, lê o livro de João, lê o livro de Mateus. Você vai ter todo o conhecimento de como Jesus nasceu, como que foi o processo dele até a sua morte. Então você vai encontrar ali referências da vida de Jesus, tudo que ele fez aqui, desde o seu nascimento até a sua morte. Depois dos 4 evangelhos, você pode ler o livro de Atos dos Apóstolos, que é a continuação das instruções de Jesus que ele deixou para os seus apóstolos. Então, se você quer conhecer Jesus, você leia os evangelhos primeiros e Atos dos Apóstolos, tá? Se você quer ter um conhecimento, saber como tudo começou, como que se originou tudo, você vai começar a ler o livro de Gênesis. Lá fala como que criou o mundo, como que o mundo era antes de tudo isso estar acontecendo, qual o objetivo de Deus na criação, o que ele tinha como objetivo na criação, enfim. Se você quiser começar a ler a Bíblia para ter todo esse conhecimento, eu sugiro que você leia o livro de Gênesis. Agora, se você, no mundo que a gente está vivendo hoje, eu quero saber, eu quero aprender quais são os princípios de Deus para nós, para nossa família, quais são os princípios de Deus para eu ensinar para os meus filhos, aí eu sugiro que você leia os livros de Provérbios. Você pode começar com Provérbios, depois ler o livro de Salmos. Às vezes, eu tô com a minha alma angustiada,